Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso 26. Atos 8, a partir do verso 26. Quantos irmãos estão abrindo? Nós temos na igreja, toda segunda-feira, pelas redes sociais, não é no templo, pelas redes sociais, nossa Central Live. Você pode acessar o Face da igreja, toda segunda-feira, 19h30, Central Live da igreja, nós trazemos uma mensagem especial de 30 minutos para o seu coração pelas redes sociais, ok? Toda segunda, está no boletim da igreja que os amados vão receber pelos diáconos após o culto. Central Live, toda segunda, 19h30, você recebe uma mensagem ao vivo, eu gravo ao vivo, é ao vivo aqui, depois fica gravado. Central Live, acompanhe, por gentileza, e ajude a compartilhar. E a partir de amanhã, também, tendo em vista que muitas pessoas pedem oração, querem oração, nós estaremos a partir de amanhã, orando todo dia ao vivo, às 18 horas. Às 18 horas, 6 horas da tarde, você pode acessar o Face da igreja, também a Central Live, às 18 horas, 6 horas da tarde. Vou fazer uma oração breve, objetiva. Então, todo dia, às 18 horas, de segunda a segunda, 18 horas, tem uma oração ao vivo na internet. Você acessa, estarei lá orando, ou um dos colegas pastores estará orando por você. E a segunda-feira eu trago a mensagem às 19h30 na Central Live, ok? Os pré-adolescentes podem descer, tem a mensagem para os pré-adolescentes, alguns já desceram, os demais estiveram no auditório também, tem a mensagem para os pré com a equipe lá no salão social. Atos capítulo 8, verso 26 em diante, diz-nos a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente em todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Vamos orar. Pai, fala conosco. Nós te pedimos de todo o coração, ministra as nossas vidas, que possamos entender a palavra tua, em Cristo e por Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Filipe e o eunuco, um grande encontro, uma grande transformação. Eu queria destacar algumas verdades maravilhosas para as nossas vidas,
À luz deste texto que acabo de ler, que é Atos capítulo 8, verso 26, e eu li até o verso de número 40, onde tem como título na Bíblia atualizada, Filipe e o eunuco. Eunuco era alto oficial da rainha de Candace, rainha dos etíopes, como diz o verso 27, superintendente de todo o seu tesouro, e viera adorar em Jerusalém. Eu queria destacar algumas coisas para nossa edificação, nosso aprendizado, nosso crescimento, a nossa motivação a partir de hoje, mais e mais, pela graça e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Dentro do tema e do lema que temos proposto para 2018, cuja escrita está atrás de mim, neste banner aqui no altar, está escrito aqui, no fluir do Espírito, uma igreja conduzida por Deus, no fluir do Espírito. E a primeira coisa que eu vejo no texto é um evangelista conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Um evangelista sendo conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu percebo claramente o fluir do Espírito Santo na vida de Filipe. Quem era Filipe? Nós lemos na abertura do culto, no segundo texto na abertura do culto, Atos capítulo 6, quando temos ali a instituição dos diáconos, e elegeram 7 diáconos, entre eles estavam Estevão e Filipe. Filipe era diácono da igreja, mas por ser diácono da igreja, ele não deixava de ser evangelista. Era um evangelista do Senhor, era um servo do Senhor, era um missionário nas mãos do Senhor. Então, ele é eleito um dos diáconos. Se você abrir aí em Atos capítulo 21, versículo 8, sem fechar o capítulo 8, Atos 21, lá no versículo de número 8, 20 anos depois, Paulo faz menção de Filipe, diz lá, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então fala de Paulo, ele vai para Cesareia, ele fica na casa de Filipe, diz o evangelista, que era um dos 7, quais 7? Os 7 primeiros diáconos eleitos pela igreja, conforme relatos de Atos, capítulo de número 6, onde nós já lemos o versículo 6, capítulo 6, a partir do verso 3, homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos desta palavra, e o verso 8 fala de Filipe, que foi eleito um dos 7 diáconos da igreja. Então veja bem, voltando agora em Atos capítulo 8, Filipe era um evangelista, mas um evangelista que permitia ser dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 8, verso 26, fala que o anjo do Senhor, ele aparece a Filipe e fala, Filipe, dispõe-te, vai para o lado sul, e ele, a obediência, ele vai. Lá no verso 29 de Atos 8, diz que, disse o Espírito Santo, aproxima-te deste carro. Ele vê o eunuco vindo no seu carro conduzido por cavalos, no seu carro, ele vinha lendo em voz audível, voz alta, o profeta Isaías, e o Espírito Santo fala assim, Filipe, aproxima-te deste carro. Ele aproxima do carro, o Espírito Santo lhe dá a orientação, algo ali acontece. Lá no verso 39 diz assim, quando saíram da água após o batismo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e ele vai, o eunuco não vendo mais, verso 40, o Espírito, Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, diz o verso, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia, e em Cesareia Filipe faz a sua residência.
ele passa a residir agora em Cesareia, tanto que há 20 anos depois, no capítulo 21, versículo 8, Paulo já missionário do Senhor, Paulo já um homem de Deus formado, já servo do Senhor, já missionário em várias partes, ele vai em Cesareia e se hospeda na casa de Filipe, mas a marca fica, o evangelista, um dos 7. Irmãos, primeira coisa que eu destaco para você, quero bater um pouquinho em cima disso, Filipe tinha uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou te mostrar e provar isso na Bíblia. Ele tinha uma vida que era direcionada pelo Espírito Santo. Ele não era conduzido pelo seu sentimento, ele não era conduzido pela sua vontade, ele não era conduzido pelos seus pensamentos, ele não era conduzido pelo ego, pelo egoísmo, pela vaidade, pela presunção, ele era conduzido pelo Espírito Santo. E é tão lindo isso na Bíblia que o Espírito Santo fala com o Filipe, aproxima-te deste carro, e ele prontamente aproxima do carro, fala tal coisa, ele fala tal coisa, ele cumpre a missão naquela localidade, e depois o Espírito Santo o arrebata, o tira de lá, e o coloca lá em Azoto, e ele continua evangelizando. Paulo, quando escreve aos Gálatas, falando dos frutos da carne, e fruto do Espírito Santo, ele diz, aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito, ande também no Espírito. Capítulo 5, aquele que ande no Espírito, viva no Espírito, ou viva no Espírito, e ande no Espírito, andai no Espírito, diz Paulo, e jamais satisfareis a concupiscência da vossa carne, andai no Espírito, vivei no Espírito. Paulo está falando sobre as obras da carne em Gálatas. Ele está falando sobre o fruto do Espírito Santo. E o fruto, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Interessante este texto, amados, que Filipe, ele não só era cheio do Espírito, mas ele permitia que o Espírito Santo conduzisse. Eu queria que você, neste ano de 2018, permitisse que o Espírito Santo lhe conduzisse. Ele desse para você a direção, o direcionamento, que ele apontasse para você o que fazer, o que deixar de fazer, aonde fazer e aonde deixar de fazer, e após cumprir a missão em um lugar, o Espírito Santo desse o direcionamento, a direção, para onde você deve ir, para continuar cumprindo a vontade de Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, não existe nada melhor do que uma vida que permite ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, o que conduzia Filipe era o Espírito Santo, não era outra coisa. Dê uma olhadinha na Bíblia, vou te provar isto, de forma mais categórica neste momento, em nome de Jesus, em Atos capítulo 8, eu leio para você a partir do verso 4, diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha agora o verso 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Destaco no texto sagrado, verso 7. Destaco no texto: espíritos imundos de muitos possessos saíam o quê? Gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 6, destaco: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. As multidões. Não fala aqui, meu irmão, minha irmã, multidão, fala multidões. Eram muitas pessoas. Em Atos 2, houve a conversão de quase 3 mil, depois de quase 5 mil, depois fala de multidões. Então, era multidões. E ali Filipe tinha um auditório extraordinário, um auditório incontável, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Muitos aleijados passaram a andar.
Muitos endemoninhados, tomados pelo demônio, eram libertados, eram restaurados. Mas no verso de número 26, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha que coisa linda. O Espírito Santo conduzia, não era a multidão, não era aquela multidão incontável diante dele, que ele poderia ficar soberbo, vaidoso, presunçoso, dizendo: olha, as multidões estão me ouvindo, o meu auditório é de uma multidão. Não, mas quando Deus o manda, o Espírito Santo o envia para um lugar deserto, ele vai. Meu irmão, tem que aprender que é o Espírito Santo que conduz. É o Espírito Santo que quer nos conduzir como evangelistas nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelistas nas mãos de Deus, usados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus que habita em nós. Nosso corpo é santuário, é morada do Espírito Santo. Permita que Ele te conduza a partir de hoje. Que a sua vida haja no fluir do Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade do texto que eu destaco para você, para mim e para nós. O valor inquestionável de uma alma. O valor inquestionável de uma alma. Olhem bem, Deus manda Filipe, vai para o deserto. O anjo do Senhor veio a Filipe, vai para o caminho de Gaza, se acha deserto. Ele se levantou e foi. Diz o versículo 27, eis que agora vem um etíope, alto oficial da rainha de Candace. Ele foi adorar em Jerusalém. Ele está voltando lendo o profeta Isaías, e naquela época era comum ler em voz audível, ler em voz alta. Ele está lendo Isaías capítulo 53, versos 7 e 8. Ele está lendo Isaías 53, versos 7 e 8, conforme está escrito na nota de rodapé da sua Bíblia. E o Espírito fala: aproxima-te. Irmão, irmã, o valor de uma alma. Deus tira o evangelista de uma multidão para levá-lo a um deserto, porque no deserto havia alguém necessitando de salvação. Deus valoriza a sua alma. Deus valoriza as pessoas individualmente, a ponto de tirar um grande evangelista diácono de uma multidão incontável e levá-lo ao deserto para falar a uma pessoa só, a um só. Filipe, se não fosse conduzido pelo Espírito Santo, ele poderia dizer assim: mas espera aí, Senhor, eu estou aqui numa multidão incontável, eu estou aqui, Senhor, diante de muitos paralíticos sendo curados e restaurados. Aqui, Senhor, onde eu estou, o milagre está acontecendo, Senhor. Aqui, Senhor, a palavra está sendo proclamada. E eu não posso. Deus fala: não, vai aonde eu mando. E Deus o tira e leva lá. Sabe por quê, irmão? Para dizer para você e para mim nessa noite, que a sua vida é importante para Deus. Você pode estar no meio de uma multidão nessa noite, no meio de centenas de pessoas nesse auditório nessa noite, mas o Senhor olha para você individualmente, o Senhor olha para a sua vida individualmente, e você tem um grande e maravilhoso valor diante de Deus, e nós temos que ter a disposição de Filipe para falar do Evangelho para as pessoas. E o Espírito Santo sempre vai nos conduzir para levar o amor de Deus a alguém, para mostrar para alguém, para este alguém, o quanto ele é importante para Deus, o quanto ele é valoroso para Deus, e que Deus tem um plano maravilhoso na vida deste alguém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe, se soubesse
Se o eunuco soubesse, melhor dizendo, quem era Filipe antes, ele ficaria até assoberbado, até maravilhado, ele ficaria até sorrindo, dizendo, como Deus me ama. Ele tirou o evangelista de uma multidão para vir falar comigo individualmente. É como se tirasse hoje, nos dias atuais, é como se tirasse o doutor Billy Graham lá da sua casa, ele viesse no seu lar para dizer que Jesus te ama, falar para você individualmente, somente para você, o amor de Deus que Ele tem para com a sua vida. Meu amado, nós como evangelistas de Deus, precisamos entender o valor de uma alma para Deus em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma, ou que dará o homem em troca de sua alma. Certa feita, o grande evangelista Moody, conversando com alguém, ele perguntava para aquela pessoa sobre a sua alma, como está a sua alma? E a pessoa voltou para Moody e disse o seguinte: o que te importa não é da tua conta. E Moody volta para ele e diz assim: é da minha conta sim, Senhor, a tua alma é da minha conta. E o homem se volta para Moody e disse: o senhor só pode ser D.L. Moody, o senhor só pode ser Moody, porque só Moody se preocupa com a alma das pessoas. Meu irmão, nós nos preocupamos com a alma das pessoas. Stalin Jones, um grande evangelista, grande servo do Senhor na China, exercendo o seu trabalho, exercendo o seu ministério, exercendo a sua função, ele foi pregar o Evangelho, e quando ele pregava o Evangelho, multidões se convertiam, e um dos convertidos perguntou para ele, Stalin Jones, Hudson Taylor, melhor dizendo, Hudson Taylor, queria perguntar ao senhor Hudson Taylor, quando foi que o senhor ficou sabendo do Evangelho? Quando foi que o senhor ficou sabendo do plano da salvação? Quando foi, Hudson Taylor, que o senhor aprendeu sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quando foi? E Hudson Taylor disse: isso faz muitos anos que nós aprendemos sobre o Evangelho, sobre a salvação em Cristo. Fazem já muitos anos. Aquele homem se volta para Hudson Taylor e disse para ele: Hudson Taylor, o ano passado meu pai morreu procurando descobrir a verdade. Por que vocês chegaram só agora? E por que vocês não vieram antes, quando já descobriram o valor do Evangelho, a importância do Evangelho, o plano da salvação? Por que vocês não vieram antes? Chegaram só agora, neste momento. Vocês estão já um ano atrasados, ou muitos anos atrasados, porque muitos morreram aqui nessa tribo, sem conhecer o amor de Jesus Cristo. Irmão, como pode alguém conhecer o Evangelho e não compartilhar o Evangelho? Como pode alguém receber e abraçar o Evangelho, sem se tornar um evangelista nas mãos do Senhor, para a proclamação do Evangelho, das boas novas, da salvação? E aqui Filipe está, instrumento de Deus, e Deus mostrando a importância de uma alma em nome de Jesus. Houve um homem que trabalhou na Índia, Alexandre, o nome é Alexandre, um homem muito famoso, pregador do Evangelho na Índia. Ele estava já doente, ele volta para a sua casa, para a Escócia, ele volta para a sua terra, e ali ele deu uma palestra numa igreja para a juventude, dizendo a importância das missões, a importância de falar de Jesus, e ele dizia na sua pregação: eu quero evangelistas hoje, jovens, dedica suas vidas a pregar o Evangelho, dedica a sua vida para falar de Jesus. Quem quer ir pregar o Evangelho? Eu não posso mais voltar, eu estou doente. E a história conta que Alexandre, após falar isso, ninguém no auditório se manifestou, ninguém. Ele, de tanta tristeza, ele teve um infarto no púlpito da igreja. Socorreram ele rapidamente, fizeram massagem nele, ele conseguiu voltar. Ele disse: me levem ao púlpito novamente. O reconduziram ao púlpito. Ele disse: ninguém vai, então eu vou, mesmo doente, mesmo morrendo, eu vou, para que aquela ilha saiba que lá tem alguém que se importa com eles e tem uma palavra de Deus para a vida deles. E com essa atitude de Alexandre, diz a história que dezenas de jovens se colocaram ali à disposição para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo hoje, meu amado, para você ir para a África, para a Índia, para ir para outros lugares. Eu estou dizendo para você se colocar simplesmente nas mãos do Espírito Santo,
para ser conduzido pelo Espírito Santo, para que Ele possa te aproximar de pessoas e aproximar pessoas de você, para que elas possam ouvir o Evangelho através dos seus lábios, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos nos dispor, amados, diz o versículo aqui da palavra do Senhor, verso 26, dispõe-te e vai, para o lado do sul, caminho deserto. Ele se levantou e foi, dispõe-te. Irmão, precisa de disposição. O valor de uma alma. Jesus abriu mão do céu para descer este mundo, para morrer na cruz do Calvário em seu lugar. Então, segundo a verdade do texto, o valor de uma alma. Terceira verdade do texto, a necessidade da proclamação do Evangelho. Diz a Bíblia que o eunuco, ele foi adorar em Jerusalém, olha aí, foi adorar em Jerusalém, na volta com um exemplar da palavra de Deus, principalmente do profeta Isaías, ele volta lendo em voz audível, e Filipe pergunta para ele, compreendes, verso 30, o que lês? Que vens lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E ele fala assim, como poderei entender se alguém não me explicar? Suba comigo no carro, me faça entender o que eu estou lendo. A importância da proclamação individual da palavra de Deus. Ele sai da sua cidade, alto oficial da rainha de Candace, ele vai a Jerusalém adorar, ele adora em Jerusalém, está voltando de Jerusalém, lendo a palavra de Deus, mas não compreendendo a palavra de Deus, irmão. Ele estava cheio de boas intenções, ele estava cheio de bons sentimentos, cheio de boas intenções, mas ainda não havia desfrutado e recebido a salvação na sua vida. Pode ser que ao seu lado, ao seu redor e derredor, na rua, na igreja, em casa, em outros lugares, há pessoas bem intencionadas, há pessoas que estão lendo a Bíblia, há pessoas que estão frequentando a igreja, há pessoas que saem dos cultos cantando louvores a Deus, cantando música, coloca lá um CD, um pendrive no carro, com canções evangélicas, com canções de adoração, mas que ainda talvez não entenderam o plano da salvação, não entenderam o sacrifício de Jesus Cristo, estão bem intencionadas, estão praticando coisas corretas, coisas boas, mas ainda não entenderam, e é preciso que alguém se levante e se coloque do lado delas para dizer, olha, você está entendendo o que você está lendo aí? E o eunuco fala, mas como eu posso entender? Ninguém me explica isso. Eu estou lendo aqui o profeta Isaías, será que ele fala de si mesmo ou fala de outro? E diz a Bíblia, palavra do Senhor, verso de número 35, e Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. A importância da proclamação do Evangelho individualmente. Você precisa entender algumas coisas, dizia Filipe ao eunuco. Primeiro, quem morreu na cruz, este que foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante os tosqueadores, as que não abriu a sua boca, que na humilhação negaram justiça, esse que morreu foi Jesus, na cruz do Calvário, e ele morreu por causa de você. Então você precisa entender a primeira coisa, senhor eunuco, que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar, no nosso lugar. Você precisa entender que éramos nós quem deveríamos estar lá na cruz, mas foi Jesus. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Todo o pecado que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário. E na pessoa de Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E se nós confessarmos a Ele qualquer pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E eu quero dizer ao Senhor, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu quero dizer ao Senhor, senhor eunuco, que não basta saber disso. O Senhor precisa se entregar para Jesus. O Senhor precisa abrir o seu coração para Jesus.
O senhor precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Precisa deixar Jesus fazer parte da sua vida. Já sabe que o senhor nasceu em pecado, o senhor não pode salvar a si mesmo, ele morreu na cruz em seu lugar, todo o pecado levou sobre ele, e se o senhor agora falar sim para Jesus, abrir o seu coração para Jesus, entrar em aliança com Jesus, o senhor passa a ter vida eterna, salvação garantida, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer, todo aquele que crê será salvo, e será guardado e protegido e amparado pelo Senhor. Então é preciso se render diante de Jesus, é preciso aceitar a Jesus no coração, como seu Salvador e como seu Senhor. Mas é preciso também, seu eunuco, você precisa entender isso, é preciso também ser batizado. Porque o batismo é o sinal, é o selo da confirmação da nova vida em Cristo. O senhor precisa então ser batizado, o senhor precisa ter este encontro com Cristo, o senhor precisa ser batizado, porque quando o senhor batiza, o senhor assume um compromisso com Ele. E o Filipe vai falando para o eunuco, vai proclamando para o eunuco, vai explicando para o eunuco, vai falando para o eunuco. E o que diz o texto? O eunuco vê água, diz aqui a palavra do Senhor, verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Quem impede? Verso 37, Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E ele responde e disse: eu creio que Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio, diz a Bíblia. Filipe mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Olha que coisa linda, irmãos, ele entende a palavra, ele entende a proclamação do Evangelho, ele entende que não há salvação fora de Jesus, ele entende o quanto foi amado por Deus e é amado pelo Senhor e sempre o será, ele entende o plano da salvação totalmente, e ele fala aqui: o que impede que eu seja agora batizado? Eu quero ser batizado. E Filipe fala: só que você, para ser batizado, você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa crer, você crê de coração, é somente, ou você está crendo, o seu coração está impulsionado, o seu coração está tomado, o seu coração está rendido ao Senhor Jesus. Ele fala: eu creio. Filipe fala: então vamos descer juntos a água. O texto não tem nada a ver com batismo por imersão, porque ambos desceram, então os pés na água, e Filipe pega a água e coloca na cabeça, e solta a água na cabeça do eunuco, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora ali, quando ele é batizado, irmãos, diz a Bíblia, que o Espírito Santo toma Filipe e o leva para Azoto. Mas olha o verso 39, parte final: e este eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Se você ler no capítulo 8, no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. O resultado é o mesmo, irmão. Quando alguém aceita Jesus Cristo, quando alguém recebe o batismo, quando alguém se prostra diante do Senhor, é alegria, há júbilo, há festa no coração e na alma da pessoa, em nome de Jesus, amém, irmãos? Há festa. O eunuco vinha no carro lendo o profeta Isaías: eu fui adorar em Jerusalém, eu cumpri um ritual lá em Jerusalém, estou lendo o profeta, mas não estou entendendo nada. Dúvidas, questionamentos, indagações. Deus levanta um homem e o leva até ele para falar do plano da salvação, para que começando aquela passagem, expusesse a pessoa de Jesus Cristo. E assim o faz, irmão. E ao fazer assim, irmã, agora o homem é batizado, e o restante da sua viagem foi cheio de júbilo, porque ele sabia: agora eu não só ouvi, eu não só li, agora eu pertenço a Jesus Cristo. É como, por exemplo, num culto como este, eu falo, eu ministro, e você fala: eu quero também ser batizado, eu quero receber o batismo agora, eu não quero deixar passar mais, eu entendi já o plano da salvação, que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, que eu sou pecador, não posso salvar a mim mesmo.
Eu jamais alcançaria a salvação, ela é um presente de Deus para a minha vida, eu recebo este presente, eu assumo um compromisso com Jesus Cristo, eu quero. Eu lembro de um dos batismos que tivemos aqui na igreja, há um tempo atrás, quando terminamos aqui a sequência dos batismos, eram dezenas de pessoas sendo batizadas, depois uma adolescente veio à frente, uma jovem, dizendo, eu também quero ser batizado, e naquele momento eu batizei a pessoa, também está firme na igreja até hoje, louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Ou seja, amados, Deus, quando conduz pelo Espírito Santo, Ele vai te levar ao lugar certo, na hora certa, para falar de Jesus para alguém, que vai entender a palavra, que vai receber o batismo cristão, vai professar a sua fé em Cristo, e um caminho cheio de dúvidas, de rituais, transformará num caminho cheio de alegria, de gozo e de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Como que isso aconteceu, irmão? Porque Filipe estava cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você pergunta, mas pastor, eu leio no capítulo 8, verso 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe. Por que o anjo do Senhor não falou para o eunuco? Talvez você tenha questionado isso no texto. Eu te respondo, eu te ensino. Porque anjo não consegue proclamar o Evangelho. Porque anjo não passou pela experiência da conversão, da transformação. E esta mensagem, a proclamação das boas novas, que os anjos até queriam pregar, mas Deus não deu para eles. Ele deu para nós. Porque você sabe o que era viver antes sem Jesus. E o que sabe o que é viver agora com Jesus. Você sabe o que era uma vida de questionamento, de indagação, de falta de paz, ausência de paz, tribulação e angústia. E agora você como cristão sabe o que é viver em regozijo e alegria constante. Você sabe o que é ter a presença do Espírito Santo, então você tem propriedade para falar, e você fala com propriedade, porque você já experimentou a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. É por isso que Deus levanta homens e mulheres, e não anjos, para pregar o Evangelho. A Bíblia fala que os anjos queriam, mas Deus não deu para eles, Deus deu para nós. E Filipe, ele prega com a mesma ousadia, com a mesma intrepidez, a uma pessoa, do que a uma multidão de pessoas. A mesma intrepidez e ousadia que ele fala para a multidão, ele fala para uma pessoa. Porque uma alma vale mais do que tudo. Não importa se é uma multidão, se há um, dois ou três. O que importa é, sua alma tem importância. E você já assumiu um compromisso com Jesus. Você já recebeu o batismo cristão. Você já se professou a fé em Jesus Cristo. Eu vou repetir. O eunuco, ele vai a Jerusalém. Ele adora. Ele vem lendo o profeta Isaías. Alguém poderia ver e dizer assim, esse é um cristão autêntico? Este é um servo do Senhor? Foi adorar aonde? Em Jerusalém. No caminho está lendo o quê? Está lendo a Bíblia. Que coisa linda. Mas o fato de ir a Jerusalém e voltar lendo a Bíblia não dizia que ele era salvo. Ele não era convertido ainda. Como a Bíblia fala de Cornélio também, que era temente a Deus, fazia muitas coisas boas, fazia muitas coisas extraordinárias, mas também não era convertido. E Deus levanta Pedro para ir na casa de Cornélio e pregar para ele as palavras mediante as quais ele seria salvo, ele e toda a sua casa. Talvez você entrou aqui nessa noite, há questionamentos na sua vida. Deus quer nos colocar à sua disposição e nos coloca para sentar com você. Talvez haja algumas dúvidas em relação à Bíblia, algumas dúvidas em relação à salvação que você não consegue captar e entender numa pregação como essa. Mas você pode sentar conosco individualmente, que na igreja, em qualquer horário do dia, estamos aqui para te atender.
para te expor melhor o plano da salvação, para que você possa entender e dizer: eu estou dentro, eu não estou fora mais, eu quero receber o batismo, eu quero me entregar para o Senhor. Talvez o diabo venha e sussurra no seu ouvido dizendo assim: mas espera aí, você tem que mudar muita coisa na sua vida primeiro, tem que mudar tanta coisa na sua vida primeiro. Você fala: não, essa palavra de mudar muita coisa primeiro é coisa do diabo, é coisa do capeta, porque a Bíblia diz: venha como está, nos ensina, venha como está, deixa Deus transformar. Porque aquele e aquela, já disse de púlpito, aquele e aquela que primeiro quer mudar a vida, para depois vir para Jesus, nunca vem. Porque você não tem poder para mudar a sua vida, mas Jesus tem poder para mudar a sua vida. Então você se rende a Ele como está, em nome de Jesus, e recebe a bênção dEle, e o gozo e o regozijo passa a fazer parte da sua vida. E talvez você pense, iludido pelo diabo, o inimigo de nossa alma, ou outra pessoa te ensinou de forma errônea, errada: essa coisa que você faz, você não pode se batizar por causa disso. E às vezes aquilo que você está pensando não é pecado, e você está achando que é pecado, e até hoje não aceitou a Cristo, pensando que é pecado, tem que mudar aquilo, não consegue. Talvez são coisas que não têm importância. Uma vez alguém perguntou: pastor, eu queria tanto me converter, eu queria tanto me batizar, mas pastor, tem um pecado. Eu falei: que pecado será que esse menino tem? Acho que é um pecado muito gravíssimo, ou blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão? Que pecado é este? Aí: eu gosto de jogar bola, pastor. Mas rapaz, isso não é pecado. Talvez pecado seja não jogar, porque não está exercitando, está pecando com o corpo, né? Não está exercitando. E você: não é pecado jogar bola. Não é pecado não, então eu quero batizar. Porque ele foi ensinado desde criança: jogar bola é pecado. Não pode jogar bola, não pode ver televisão, é a telinha do capeta, não pode ver, que a televisão é do diabo. A televisão é do diabo? Foi ele que comprou, foi ele que pagou? Se ele pagou e comprou, é dele. Mas se você comprou, se você pagou do seu dinheiro, é sua, não é dele. Então fica tranquilo. Que besteira. Então eu quero me batizar, agora estou entendendo. Porque às vezes, irmãos, é preciso que Deus levante alguém para sentar do seu lado, para te expor melhor a palavra de Deus. E todos nós podemos ser este alguém, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos nós. Deixa eu te esclarecer algo aqui no texto, novamente. Filipe falava para a multidão. Deus o levou ao deserto para falar para uma pessoa, para dizer: eunuco, você tem importância para mim. Eu tirei o melhor de lá, para vir falar para você. E agora que você entendeu, a decisão é sua. Aí o eunuco fala: olha, eu creio de todo o coração, eu quero ser batizado. Amados irmãos, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, conduzido, a importância de uma alma, a importância da proclamação individual da palavra de Deus, e os resultados inquestionáveis, alegria e júbilo. Ele não era simplesmente um simpatizante, ele agora fazia parte da família da fé. O eunuco era considerado uma raça desprezada, não podia nem entrar no principal lugar do templo, adorar o de fora. Mas o Evangelho de Jesus, ele veio para nos aproximar e nos colocar a todos na sala do trono, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Seja um Filipe hoje. Espírito Santo me conduza. Essa semana, a quem que o Senhor quer que eu fale do amor de Cristo? Para quem? Quem o Senhor mandar, aonde o Senhor enviar, eu vou. E vou falar para um, como eu falo para milhares. Vou falar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Para a glória e honra do nome de Jesus. Seja um Filipe hoje, irmão. Pastor, não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito, não levo jeito. Pastor, irmão, não é você, não é sua capacidade, não é seu jeito, é o Espírito Santo apenas te usando, apenas se dispõe nas mãos dele, e você vai ver muita gente se enchendo de alegria e júbilo em Cristo e para a glória de Cristo. Amém, irmãos? Creia nisso. Isso é para você, isso é para mim, isso é para nós em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Deus,
está falando ao seu coração. Deus está falando à sua vida. Deus está falando com você. Ele está te chamando. Você entendeu? O eunuco fala: como eu posso entender? Como eu posso compreender? Se ninguém me explicar. Você pode me explicar? Todos os dias atendemos aqui. Podemos te explicar com mais detalhes. Podemos enviar alguém na sua casa para te explicar com mais detalhes o plano da salvação. Basta você querer. Partiu do eunuco: suba no carro, Filipe. Ele convidou o Filipe para subir no carro. Me ensine. Ele foi ensinado. O ir em Jerusalém não encheu de regozijo. O participar do cerimonial em Jerusalém não encheu de regozijo. O ler a Bíblia simplesmente não encheu de regozijo. Até a hora que ele soube quem era Jesus e o que Jesus fez por ele. E ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Eu creio que você que me ouve, que já é convertido, já tem essa experiência do regozijo, da alegria transbordante que você tem por Cristo. Mas tem muitos ao nosso lado que não tem. A quem vamos falar? Isaías capítulo 6, o profeta fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus pergunta, e o profeta fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, para explicar o plano da salvação. Começar por qualquer passagem da Escritura, qualquer, e por meio dela apresentar a Jesus. Filipe diz: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Se você já entendeu, se você crê de coração, nada impede que você seja também batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta querer, basta querer. E nós o realizamos. Vamos ficar em pé? Vamos cantar, pastor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Como é bom falar do teu amor, Senhor. Que privilégio aos carentes, aos necessitados, aqueles que ouviram nessa noite. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos, aleluia, a igreja de Deus. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu povo, Jesus. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Sejamos como Filipe. Todas as cidades,
povoados e aldeia, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando. Jesus, Ele via que possamos ver, vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais, povoados e aldeia, nós percorreremos, curando o evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos. Nós somos aquele que Deus escolheu para programar. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Enche, Senhor, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do seu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de mim, através de nós. Se comprometa com o reino. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Esta é a mensagem do Senhor, esta é a palavra de Deus. O reino de Deus. Há um tempo atrás eu estava em Santa Teresa. Eu fui visitar uma pessoa que estava hospitalizada, já tinha tido alta, estava na sua casa, no seu leito. E ela queria ouvir sobre o plano da salvação. Eu expus para ela no leito. E quando eu estava saindo, ela me mandou me chamar novamente e disse: pastor, eu quero ser batizado. Eu mandei pegar água e eu batizei naquele exato momento. Depois ela disse no mesmo momento: eu quero a ceia. Improvisamos ali a ceia, já ministramos também para ela. Filipe disse: eunuco, é lícito se crês. Você tem que crer de todo o seu coração que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, que aquele que foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem falar palavra alguma, Ele fez por você, Ele morreu por você, e nele os seus pecados estão perdoados, e Ele tem nova vida para você. Se você crê de coração, Filipe, ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio. E naquele momento do creio de coração, o júbilo passou a fazer parte da sua vida. Talvez haja alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu o batismo cristão, mas que nesta noite está crendo em Jesus de todo o seu coração.
Se houver alguém nessas condições hoje, que crê em Jesus de todo o coração, que ainda não foi batizado em uma igreja evangélica, e que hoje quer receber o batismo, você pode vir aqui à frente. Eu te batizo agora em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que ainda não recebeu o batismo cristão, mas que crê de todo o coração, nós batizamos por aspersão, água na cabeça, e queira hoje receber o batismo, eu, na autoridade a mim dada, eu te batizo hoje em nome de Jesus. Se houver alguém nessa condição, venha diante do altar agora. Eu te batizo. Neste momento você vai sair daqui batizado, porque você crê de todo o seu coração, em nome de Jesus. Os diáconos tragam água imediatamente, rápido, rasteiro, ligeiro. Eu quero ser batizado. Eu me entrego a Cristo. Venha no altar de Deus. Eu vou batizar em nome de Jesus. Há mais alguém que ainda não recebeu o batismo e hoje quer ser batizado? O pastor Alexandre vem à frente para colher os dados depois. Mais alguém? Eu quero. Mas pastor, não precisa de um curso, precisa é crer em Jesus, precisa dizer sim para Jesus. E talvez o inimigo esteja falando a você: não vá não, fique com vergonha. Eu digo que Jesus morreu na cruz do Calvário e não teve vergonha. Não se envergonhe. Pastor, na minha vida tem muita coisa que tem que mudar, pastor. Jesus vai mudar na hora dele. Venha como está. Se você quer, esta é a sua oportunidade de vir perante o altar, como esses amados já estão perante o altar, e hoje ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há mais alguém? Eu não vou insistir mais. A oportunidade pode passar, você nunca mais a ter de volta. Então aproveita o momento. O momento é agora. É agora, diante do altar de Deus. Eu sinto, porque o Espírito fala comigo, que há mais pessoas no auditório querendo, estão com vergonha, mas o Espírito está dizendo para você: não se envergonhe. Se você quer, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de vir perante o altar do Senhor, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Ore a Deus. Enquanto estivermos orando, se alguém sentir tocado, venha à frente. Aí eu batizo juntamente com esses amadas, em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado Deus, obrigado a Deus, porque o Espírito Santo é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos leva no centro da Tua vontade. Toda honra e toda glória ao Teu nome, Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor pela Tua bondade maravilhosa, extraordinária sobre nós. Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és o Deus que realiza prodígios. E nós só temos, ó Deus, que te agradecer, porque é o Espírito Santo que convence. Não sou eu, não somos nós, não temos poder de convencimento. É o Espírito Santo, Pai. E o júbilo, a alegria vem ao coração. Pai, ainda alguém, Senhor, que está querendo,
mas está resistindo neste momento. Faça a obra, Espírito Santo. Toca em nome de Jesus. Querida Maria Cátia, como ministro de Deus, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ministro sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos altos céus, em nome do Senhor Jesus. Maria Neuza, como ministro de Deus, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ministro sobre a sua preciosa vida as mais ricas bênçãos dos altos céus. Amada Vitória, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministrando sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos altos céus. Amada Gisele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministrando sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos altos céus, em o nome do Senhor Jesus. Deus precioso, querido e honrado, toda honra e glória ao teu nome, todo louvor seja dado ao Senhor Pai, em nome de Jesus. Obrigado a Deus por estas vidas, obrigado a Deus por essas preciosidades, obrigado, Senhor, por essas decisões que hoje fazem parte da família da fé. Que o gozo, o regozijo do Senhor possa perpetuar nessas vidas, que entenderam hoje que Jesus morreu na cruz do Calvário por elas, ó Pai, e hoje pertence à família da fé, e hoje são do Senhor, ó Deus, e agora se tornarão evangelistas do Senhor, servas do Senhor, para proclamar as verdades do teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias e honras sejam dados a ti, Pai, em nome de Jesus. Continuemos em oração. Alguém pega as toalhinhas lá para mim rapidamente no gabinete, algum diácono, bem rápido, as gavetas lá, alguém, bem rápido. O conselho vem aqui à frente, os presbíteros, vem aqui à frente, rapidamente, irmãos, bem rápido, devido ao nosso tempo. Venha correndo, se possível for, rasteiro, ligeiro. Fique aqui atrás das irmãs. Glória a Deus. Todos os líderes de cela, vem aqui em volta também. Todos os líderes de cela, vem aqui à frente. Todos. Isso é algo, irmãos, que tem que repetir mais e mais. Algo que tem que repetir mais e mais. Mais e mais. Um presente para as amadas, fazem parte desta família. Isso tem que repetir mais e mais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos orar. Querido amado Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome por tudo que ocorreu aqui nesta noite, para que teu nome seja glorificado por toda a eternidade, Pai. Te louvamos, Senhor Jesus, por cada vida que se prostrou aqui diante de ti, que te reconheceu como o único e suficiente Salvador. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Ministra, Senhor, sobre a vida delas, que teu Espírito Santo preenche elas em nome de Jesus, Pai. Amém. E que tua igreja possa, Senhor, ser enviada, Senhor Jesus, para anunciar o teu nome, anunciar, Senhor, que tu és o único Deus, Senhor, como o profeta Isaías foi consultado, Senhor. Envia-me, Senhor, a mim, Senhor, para anunciar as tuas palavras, anunciar o teu evangelho, Pai, e que a tua igreja, Senhor Jesus, possa fazer isso para glorificar o teu nome. Muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Amém. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos os amados, hoje e agora, na condução do Espírito, hoje, agora e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém. 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 Cumprimentem. Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos.